E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje vou contar alguns casos que na época de criança, quando a gente não tinha não tínhamos acesso à internet ainda, não tínhamos essa construção tecnológica de informação, né, de mídia, e a gente passava o tempo ouvindo os mais velhos, contando histórias, e essas histórias aí era do dia de trabalho deles, quando eles chegavam da lavoura, depois do dia cansativo na roça, né? Plantando ou criando os animais. Então, em certa época eles falavam pra gente, quando criança, que na lua cheia, né? Pessoas nessa época amaldiçoadas, eles criavam uma certa maldição em si, que era se transformar em algum animal, né? Então a gente ouvia bastante aí essa lenda ou história até hoje mesmo, quando eu vou para a roça, pro interior e ando dentro assim, em alguma mata fechada, eu sempre sinto essa presença aí misteriosa em época de lua cheia principalmente. É que eles contam aí que existe uma maldição que não é nada como essas dos filmes que contam aí que o homem vira um lobo, né? Depois de uma mordida, mas ele conta a transformação que eles me contavam naquela época, que a transformação ela era causada por uma maldição causada por o próprio humano, né? Pela sua degradação humana, que na época de Semana Santa, o filho xingava a mãe, xingava o pai, batia no pai, batia na mãe, desrespeitava os seus parentes todos, né, da sua casa, dormia com animais na rua, se espojava onde o jumento dormia, né? Então tudo isso aí criava uma certa maldição. Isso é muito contado aqui no interior do Nordeste, né? Em certos povoados ainda existe essa lenda, essa energia aí que palha no ar nos povoados aí, onde existe todo esse contexto lendário. E o homem ele se transforma aos poucos em um ser diabólico ali, maligno, e ele consegue exercer o mal tanto em si próprio que ele consegue se transformar em uma besta, em um monstro ou em um lobo, e sua transformação causa espanto a toda a sociedade ali, social ali do povoado. Isso causa muito terror em época de lua cheia. A gente evitava ali quando criança a sair pelas ruas, né? Depois tarde das horas ali, quando dava 8 horas da noite em época de lua cheia, a gente todo o povoado já estava todo mundo nas suas casas dormindo e evitava passar por cruzamentos. E quando o que a gente tínhamos provas aí que as pessoas mais antigas diziam que tinha prova de todo esse acontecido era que as casas de farinha, as construções ali onde tinha a fabricação de farinha de mandioca, elas eram atacadas, né, por esse ser maligno que destruía todo o ambiente de trabalho dos farinheiros, né, ali que fabricava a farinha de trigo, ou de trigo não, a farinha de mandioca. Ele destruía toda essa estrutura à noite, né, invadia, quebrava as portas e quebrava os maquinários, defecava em cima dos fornos onde era feito a secagem da farinha, rasgava os sacos de farinha, fazia xixi na farinha, né? Então todo esse contexto de destruição ele afetava o povoado ali. Fora que as galinhas também, os animais, porcos, galinhas, ele fazia alimentação desses animais. O que ele não alimentava, ele matava, deixava morto. Pela manhã, os criadores, né, desses animais via o tamanho prejuízo que causava essa besta fera que atacava todo o galinheiro, né, o chiqueiro de porco. Então a lua cheia tinha todo esse mistério aí para nós aí quando criança, né, essa lenda. A população ficava em pânico, né? Todos nós no outro dia se juntávamos
a falar do caso, do acontecido. Então a população se reunia, discutia sobre essas decisões e com certo temor, mas desconfiava das pessoas do povoado, como o povoado era pequeno, então tinha noção mais ou menos de quem era essa pessoa que se transformava nessa besta fera, né? E aí começava a caçada, e a caçada, eu me lembro quando criança eles falavam que a caçada era pela noite e ao dia, né? Porque ao dia ele amanhecia nu, né? Ele era um cara esse cara era um tipo maltrapilho, né? Ele não era social, não ficava no meio das pessoas. Então era uma pessoa que bebia muito e xingava e brigava com todo mundo. Então era uma pessoa fácil de ser identificada por um povoado com 5.000 habitantes, 3.000 pessoas, né, morando nesse povoado. Então aí à noite tinha as caçadas, descobríamos que atacava os gados, aí o gado também, era uma destruição em massa ali dos animais e de certas instalações ali de trabalho. A caçada durava a noite e todo esse contexto, os mais velhos falavam que para desfazer esse mistério aí não era usado bala de prata, e sim uma captura do próprio animal e amarrar ele, né? A galera cercava a casa de farinha, e na casa de farinha ele cercado e acuava ele, e as pessoas batiam, né, com pau e tentavam ali deixar ele impotente, né, com porradas, até onde ele ficasse meio desmaiado, e amarravam para amarrar num morão ou num pau para o amanhecer, né? Então essa caçada era assim. O que eles me contavam era essa a história desse depois dele ter amarrado e amarrado num pau ali, numa árvore. Eles esperavam amanhecer o dia, porque ao amanhecer ele se destransformava e virava um humano de novo, e a sua própria vergonha, a vergonha que ele passava perante a população que descobriu quem era ele, a própria vergonha desfazia o mal que ele tinha, né? A maldição. Então ele se tornava de novo humano e não se tornava mais em monstro. E aí ia ser julgado, né, pela polícia local, que ia levar ele preso ali ou dar sanções ali sobre a lei, né, sobre ele. Então eram essas histórias aí que a gente ouvia quando não tinha internet, não tinha computador ali para estar ficando ali o dia todo sozinho ali no quarto. Então era isso, galera, valeu. Isso é a história, a lenda que os nossos avós passavam, os vizinhos mais velhos passavam pra gente quando criança ali na época dos anos 80. Valeu, fique em paz.